Há 2 anos, as chamadas manifestações de junho reuniram milhões de pessoas em todo o Brasil. Vamos começar o programa de hoje relembrando esse momento histórico para o nosso país. Foram o alto custo e aumento das tarifas de transporte, consideradas abusivas pela maioria da população, que pautaram, ao menos inicialmente, as grandes manifestações de junho de 2013, que se espalharam por todo o país. As pautas rapidamente se ampliaram e o descontentamento da população com os serviços públicos, como saúde e educação, estamparam cartazes e entoaram o coro dos manifestantes. Coro esse que não foi uniforme. Entretanto, o descrédito dos políticos, assim, de uma forma geral e abstrata, ficou em evidência. Em Campinas, foram 35 mil pessoas nas ruas, de acordo com a Polícia Militar, embora os manifestantes estimem um número muito maior. O prédio da Prefeitura Municipal foi alvo de depredação e alguns manifestantes conseguiram ocupar o espaço. A reação da PM também foi violenta. A manifestação foi recebida com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Já se passaram 2 anos. Ânimos se acalmaram e exaltaram nesse período. Diversos pesquisadores se ocupam de compreender as dimensões da pluralidade de pautas de junho de 2013. Com muitas incertezas e nenhuma homogeneidade, milhões de brasileiros escreveram, 2 anos atrás, mais um capítulo da nossa história. O Espelho Urbano destaca ainda nesta edição Os malefícios causados pelo uso contínuo de fones de ouvido. o empreendedorismo na internet como alternativa de trabalho para os jovens. E um pouco da história de Hilda Hilst, diretamente do local que a escritora escolheu para viver em Campinas. Com um número cada vez maior de aparelhos eletrônicos, a possibilidade de estar conectado com o mundo e com a mídia se torna mais frequente. Os fones de ouvido são peças quase inseparáveis dos smartphones, tablets e computadores. O que a maioria dos jovens não sabe é que eles estão se tornando vilões quando se trata de saúde auditiva. Foi através do exame de audiometria exigido no trabalho que a operadora de caixa, Valdene Araújo, descobriu que a audição estava comprometida. O motivo? O uso excessivo do fone de ouvido. Eu fiz um exame periódico na minha empresa, eu fiz 2. Nos primeiros meses não constatou nada. Aí agora no segundo já deu alteração. Que aí me pediram para mim fazer um encaminhamento no médico. Faz 1 ano e meio que eu estou no trabalho, eu tenho 1 ano o celular, só que só veio dar alteração depois do celular. Depois de adquirir o celular, que virou companheiro inseparável, a rotina de Valdene foi alterada. Eu uso o fone de ouvido quando eu estou indo para o trabalho, no meu horário de almoço. Eu chego em casa, estou limpando a casa, fazendo comida, ouvindo o som, foninho de ouvido. Então, assim, depois do que eu comprei o celular, que eu uso bastante. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde alertou que mais de 1 bilhão de jovens correm risco de sofrer perdas auditivas devido ao uso excessivo de tocadores de MP3 e smartphones. A gente percebe no consultório, nos ambulatórios dos hospitais, que tem crescido o número de pacientes mais jovens, adultos jovens ou adolescentes com queixas não tão objetivas como zumbido ou sensação de pressão no ouvido, só que não dá para correlacionar diretamente com o uso do fone ainda. É necessário mais estudos nessa área em específico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 85 decibéis até 8 horas é o nível máximo de exposição sem riscos a que um ser humano pode se submeter. Para se ter uma ideia, uma pessoa que ouve 15 minutos de música a 100 decibéis está exposta a níveis semelhantes de ruído aos níveis enfrentados por um operário que trabalhe 8 horas por dia a 85 decibéis, ou cozinheiros com liquidificador ligado no mesmo período. A falta de informação sobre a gravidade no excesso de uso do fone de ouvido faz com que jovens usem durante horas os fones sem pensar muito nos danos futuros. Escuto bastante para música, mesmo para estudar. Às vezes a gente grava aula quer dar uma reestudada, então a gente está sempre com o fone, assim, direto, umas 8 horas por dia, eu acho, mais ou menos. Em torno de umas 3 a 4 horas por dia. Músicas e séries. Eu espero que por um bom tempo eu não chegue a ter esse problema de audição. Eu uso umas 4 horas por dia, que é o caminho de ida e volta da faculdade, e em casa eu uso bastante também. A estudante que usa o fone de ouvido cerca de 2 horas por dia já começa a sentir alguns reflexos desse hábito.
Às vezes, até quando eu vou dormir, eu fico escutando um zumbido, assim. Eu acho que é porque eu fico muito com fone. São duas recomendações principais. Uma parte da Organização Mundial de Saúde, que eles pedem, primeiro, que seja usado o menor volume possível, de preferência menos que 1 hora contínua, e que se for usar mais do que 1 hora, dá intervalo de repouso auditivo. Usar no máximo 50% ou 50% a 60% da potência máxima do aparelho. Após descobrir os danos do uso abusivo dos fones, Valdene decidiu mudar os hábitos diários. Depois que eu passei pelo médico, eu diminuí bastante. Diminuí bem. Então, assim, não é todas as horas mais que eu estou ouvindo. Ou então eu ouço o som, mas não coloco fone de ouvido. É o que eu estou fazendo agora. Cabelo duro, cabelo ruim. A utilização de termos como estes para se referir ao cabelo crespo fez com que durante um bom tempo quase todo mundo quisesse ter o cabelo liso. Mas hoje já existe um movimento na contramão dessa tendência. Confira. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Eu fui percebendo que se eu tirasse química do cabelo, eu teria um pouco mais de vitalidade, de saúde nesses cabelos. E com isso foi acabando chegando no cacho, porque todo cabelo do ser humano normalmente tem algum tipo de anilação. Fabiana também passou pela transição e decidiu montar um salão especializado em cachos, pois percebeu que os salões convencionais tratavam todos os cabelos da mesma forma. A pessoa precisa ter uma conscientização daquilo que ela quer, conhecer verdadeiramente esse cabelo, para poder tomar a decisão e fazer algo. Hoje em dia, é comum encontrar meninas e meninos que lutam contra a forma natural de seus cabelos e resolvem partir para alisamento. Esses procedimentos, além de extremamente agressivos, são muitas vezes uma forma de se adaptar a um padrão estético. Quando resolvem aceitar a naturalidade e abraçar os cachos, a transição capilar começa e, junto, parte da identidade é restaurada. A mudança começa aqui no salão. Muitas meninas abandonam o uso da progressiva para realçar a beleza de seus cabelos. Daiane Martins, de 21 anos, é um exemplo de uma dessas meninas. Hoje trabalha como auxiliar de cabeleireira e já sente a diferença nos hábitos do cotidiano. Eu achava assim que o meu cabelo liso me deixava uma pessoa normal. Eu era praticamente viciada no meu cabelo, né? Se eu fosse na padaria, na esquina, em qualquer lugar, eu tinha que ir com o cabelo alisado. Eu não conseguia sair. Festa, se eu não tivesse com o meu cabelo arrumado, jamais eu ia. E agora, não, eu vou para qualquer lugar, arrumo o meu cabelo, muito mais fácil, muito mais prático para mim. Essa mudança nem sempre traz somente bons desdobramentos. Para a estudante de pedagogia de 24 anos, Iane Batista, as ofensas relacionadas ao seu cabelo já vieram na infância e se estendem até hoje. Cabelo de bombril, cabelo de bruxa, sabe assim, as situações de que eu vi isso de professora, assim, é muito humilhante. E quando a gente é criança, nossa, isso dói muito mais. Aqui no trabalho foi uma situação horrível de um adolescente, sabe? Eu fico até assim de falar, porque ele falou que meu cabelo era imundo. Me xingou de coisas horríveis, me agrediu fisicamente. E assim, aí você tem que escutar de coordenação que, mas você quer andar assim, você tem que estar preparada, você tem que se tratar. Mas no fim, nenhuma delas desistiu da transição. A resistência e o orgulho são fundamentais para a luta que essas meninas travam com a sociedade e com elas mesmas. Assim, você tem que usar seu cabelo tudo pro alto, porque o nosso cabelo ele cresce como uma coroa, ele cresce pro alto, a gente tem poder. No próximo bloco, você vai conhecer um jeito bem moderno de ganhar dinheiro. Jovens que fizeram da internet uma ferramenta de trabalho. Desde 1982, a assistência judiciária da PUC Campinas oferece serviços jurídicos a pessoas com dificuldades financeiras. A assistência judiciária fica na Avenida Orozimbo Maia, número 176. Para mais informações, ligue 3232-9109.
Você já pensou em ter o seu próprio negócio na internet? O e-commerce está ganhando cada vez mais espaço na vida dos jovens brasileiros. Entenda melhor com a reportagem de Vitória Giraldi. Lucas Estevam criou um blog de viagens há 5 anos. Ele trabalhava em uma multinacional e morava fora do Brasil. O objetivo do blogueiro era apenas contar as experiências, mas a ideia acabou virando um pouco mais do que isso. Começou como um mero hobby, e aí depois que eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando em empresa. E depois de uns 3 anos, de fato o blog começou a ter um retorno bacana. Hoje o blog é a minha principal profissão. Lucas é apenas um exemplo. Os números do comércio eletrônico no Brasil só crescem. Em 2014, o e-commerce faturou mais de 35 bilhões de reais. A previsão é que as vendas atinjam 43 bilhões neste ano. Outra experiência positiva é a de Abner, que tem uma loja online de alargadores. A ideia surgiu quando ele ainda tinha outro emprego, mas em apenas 9 meses, o empreendimento passou a ser sua principal fonte de renda. Eu montei meio com algo para ganhar um extra e hoje acaba sendo meu ganha-pão, né? O novo empresário garante que a divulgação nas redes sociais ajuda a aumentar a credibilidade da loja. Os mecanismos de pagamentos digitais também passam segurança aos compradores. As pessoas se baseiam na loja de acordo com a fama ou quantidade de likes que tem. Então, como tem bastante, o pessoal compra sem medo, assim. Hoje em dia é bem tranquilo comprar online. Então, na verdade, você faz o pagamento para o PagSeguro e o PagSeguro paga a loja. Então, se de repente você não receber o produto ou estiver insatisfeito, você entra com uma reclamação e eles devolvem seu dinheiro. Lucas e Abner são 2 exemplos de jovens empreendedores que viram na internet a oportunidade de inovar. Rodrigo Rosa, professor de administração em ambientes virtuais, explica as facilidades desse novo jeito de lucrar. As organizações, quando a gente fala em comércio de uma maneira tradicional, ela tem que ter seus pontos físicos para comercializar seus produtos, seus serviços. Isso tem uma limitação de alcance. Com a internet, essas barreiras elas são derrubadas. E isso propicia ao empreendedor, ao empreendedor digital, realmente explorar o negócio de uma maneira muito mais vigorosa, de uma maneira que antes ele não tinha acesso. A internet tem as suas vantagens, mas como em todo comércio, requer muita disciplina e responsabilidade. Sempre está estudando, tá vendo o que está acontecendo, as redes sociais que podem surgir ou não. E para quem pensa em se aventurar neste novo negócio, ficam aqui algumas dicas. Então tem que ter esse cuidado sim, constituir a empresa de uma maneira legal, ter os cuidados com a marca e depois todo o processo de construção de qualquer empresa, de ter um acompanhamento, um monitoramento dessa empresa para que ela permaneça saudável. A primeira coisa é você saber com o que você quer trabalhar, então escolher muito bem o seu ramo. Então se você gosta de alguma coisa, você vê potencial, que você acha que você consegue, tenta, meu. Uma dupla de músicos americanos está em turnê no Brasil. Eles me contaram essa experiência e as impressões que o país vai deixar. Vamos conferir. A banda Cattywampus é um duo de guitarra e bateria experimental de Nova Orleans que surgiu em 2008. Formada por Sean Hart e Chris Ram, os amigos tocam juntos desde o ensino médio. A dupla viaja pelo Brasil junto com a banda campineira Lissabe desde o dia 1º de maio. O grupo já passou por mais de 13 cidades do estado de São Paulo e do Paraná. Everywhere we've been has some similar things. The fact that you can drink outside, there's a lot of music. Probably Rio because it's like a destination, like a main destination. Water is a big thing, the beach and everything like that. I felt kind of at home in Rio. Yeah. Everyone in Brazil is like, oh, Rio's crazy. Like, you might like it because you're from New Orleans, and they were right. What music influences you have in your songs? A lot of different stuff. I definitely always like post-rock things like Explosion in the Sky and Mogwai, Godspeed You Black Emperor, but also math rock stuff like Terra Mellos and Hella, Sonic Youth, and Beatles, classical music, a lot of different stuff. Right, punk rock for Sean. I love punk rock. Punk rock never died. I mean, since we've been here, the Wasabi guys have showed us a lot of music, and I've been like trying to learn a couple of things. Chico and Caetano and Novos Baianos. Novos Baianos. Yeah. They're really awesome, and I'm already influenced by them. Trying to like learn how to play some of the songs. We've been listening to them a lot, so it will influence us, I'm sure. And Os Mutantes. Mutantes. I always say Mutantes. They've always been an influence.
for many years. So, and now that we've played around and listened to a lot more music, it's definitely going to be, we can't get rid of these experiences. We can't not hear the music we've already heard, so it's going to find its way into our music somehow, I'm sure. Definitely here we've been like accepted very, I don't know, people are more accepting, or like they're willing to give us a chance as a band because we've come, you know, from the United States to come here and do all this stuff and play like kind of a unique, different kind of music. One of our first contacts, like we're accepted to play the Bananada Festival, a huge independent music festival, and in order to get into something like that in the United States, I feel like you would have to meet that person a bunch of times, do a bunch of shows to prove yourself more so than here. But I have a feeling that it's, in the United States, there's so many independent bands, so many small bands trying to do something that people are very resistant to having a new band come up and be like, oh, let me do this, let me be a part of whatever you're doing, that people hear that all the time and they're just like, I'll wait till one of my friends recommends something, or I'll wait till someone recommends this, or I hear it for myself. But here, we were given, people took a chance for us a lot here, and I don't think you'd find that as often in the United States because of just the oversaturation of independent, small, underground music. No próximo bloco, saiba mais sobre uma grande personalidade da literatura que viveu em Campinas. É rapidinho, voltamos já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Quem gosta de história e fotografia não pode perder a exposição V8, o colecionador de memórias. A mostra foi organizada pelo Centro de Memória da Unicamp em parceria com o Tênis Clube de Campinas. Cerca de 70 fotografias da segunda metade do século XX retratam Campinas antiga, com praças e prédios históricos como o antigo Cine República. A mostra apresenta também fotos da história do futebol na cidade. A exposição está aberta todos os dias das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite no Tênis Clube de Campinas, até o dia 30 de junho. E foi essa Campinas que Hilda Hilst escolheu para viver. Se estivesse viva, a escritora completaria 85 anos agora, em 2015. Às vezes incompreendida, Hilda publicou obras à frente de seu tempo. Você confere agora fragmentos da história dessa escritora. Eu sou bastante complicada, porque eu escrevo tudo que não sou eu mesma. Em vez de eu escrever a minha vida, por exemplo, eu escrevo tudo por fábulas. Por isso que eu sou raramente compreendida. Parece que Jesus também falava assim, por fábulas, né? Hilda Hilst é uma das poucas autoras que escreveu em 3 gêneros literários: poesia, prosa e ficção. Ela faz uma narrativa muito labiríntica, com um discurso bastante difícil. Até uma das razões pelas quais ela não é muito assimilada pelo público em geral é por causa da dificuldade da narrativa dela. Foi com 33 anos que entendeu que, para escrever, deveria se afastar da vida agitada que tinha em São Paulo. A escritora se refugiou neste sítio em Campinas. A partir daí, se dedicou plenamente à literatura. A Casa do Sol, ela é em si obra da Hilda, né? A Hilda, ela fez a casa.
né? Aqui o bairro todo era a fazenda da mãe dela. Ela, num certo momento da vida, ela chegou à conclusão que das duas, uma, ou ela vivia aquela vida que ela vivia até então, mundana, de festas e tal, ou ela fazia a obra dela. Então ela construiu aqui a Casa do Sol para isso. Foi aqui, na Casa do Sol, que Hilda Hilst escreveu toda a sua obra, desde 1965, quando se mudou para cá, até 2004, o ano da sua morte. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências, e transmuta em palavra, paixão e veemência. Essa casa, ela foi chamada de sagrada pela própria Hilda. Dizia, esse espaço todo aqui é sagrado. Ela sentia a casa assim. A Casa do Sol acolheu diversos artistas. Escritores, pintores, atores, matemáticos compunham o que a escritora chamava de família eleita. Olga Bilenque, artista plástica, é uma das amigas de Hilda que morou no sítio. Hoje, ela é uma das responsáveis por cuidar da casa e do Instituto Hilda Hilst. Nossa vida, eu não canso de contar tudo de novo. Foi uma vida completamente especial, alegríssima, todo mundo aqui. A Hilda dizia, eu tenho a vocação da felicidade. Todo mundo aqui era muito sonoro, muito realizador, muito artista. Foram dias inesquecíveis e estão sendo ainda. Hilda resolveu fazer a casa perto da Figueira Centenária. E não foi por acaso que a primeira coisa construída foi a mesa de pedra aos pés dela. Pedra, simbolizando que passaria o resto da vida ali. A Figueira Centenária é o grande cenário de inspiração de Hilda Hilst. Considerada sagrada pela escritora, foi aqui, debaixo dela, que vários artistas se reuniram. Além dos artistas, Hilda também acolheu vários cães. Apaixonada por animais desde criança, na Casa do Sol, ela já chegou a abrigar aproximadamente 100 cachorros. Hoje são 10. A maior parte deles são filhotes, os que viveram com Hilda. Quanto mais conheço o ser humano, mais gosto dos meus cachorros, dos cavalos, das vacas, etc. Hilda não se importava quando diziam que ela era obscena, hermética, difícil, louca e até puta. Me chamavam sempre de puta. Aquela mocinha puta. Eu não me importava mesmo. O grande aborrecimento da escritora era o de não ser lida. Ela, que dizia que ser esquecido é estar morto. A literatura da Hilda era difícil de encontrar. Ela era lindamente editada, mas ela era muito mal distribuída. Ela não era distribuída, não é nem que ela era mal distribuída, ela não tinha distribuição. Então, tanto que a minha mãe sempre conta uma história que ela foi uma vez no cabeleireiro lá em São Paulo, no Jaque Janine. Daí ela sentou lá, do lado, sentou um cara que estava lendo o livro da Hilda. Daí ela veio e perguntou, você é amigo da Hilda, né? Daí ele falou, sou. Porque era a única forma de você, isso nos anos 70, isso era a única forma de você ter acesso ao livro, era vindo aqui e a Hilda te dando. Hoje, reconhecida como uma das escritoras mais importantes do país, Hilda vive na memória de quem fala dela, nos olhos de todos aqueles que leem os livros e nos projetos culturais que propagam a história da autora. O acervo da Casa do Sol, ele agora está sendo todo restaurado, higienizado, catalogado e no fim ele vai ser digitalizado. É um projeto longo, é um projeto de 18 meses, mas no fim desses 18 meses ele vai estar inteiro digitalizado e disponível online para quem quiser acessar em qualquer lugar do mundo. Uma das grandes indagações de Hilda era se um dia seria alguém na literatura. A disciplina, a coragem de escrever e de enfrentar a trajetória difícil trouxeram uma resposta afirmativa. Se ser lembrada viver, foi na literatura que Hilda Hilst se imortalizou. E é evidente que uma mulher como essa, mesmo no momento de abertura e tudo mais, com certeza deve ter sofrido muito preconceito nos meios literários, nos meios sociais, nos meios familiares, né, que ela frequentava, sem sombra de dúvida. Desde sempre a alma em vaziez. Buscava nomes, tateava vincos, acariciava dobras. Quem sabe se nos frisos, nos fios, nas torçuras, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo, nos mínimos, um dia a luz, o entender de nós todos o destino. Um dia vou compreender. Compreender o quê? Isso de vida e morte, esses porquês. Além do acervo na Casa do Sol, as obras da Hilda Hilst se encontram na biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp.
E é com essa lembrança que nós encerramos o programa de hoje. Você fica agora com mais imagens do fotógrafo Aristides da Silva, mais conhecido como V8. Até a próxima edição. Até logo!